Do forte aéreo de 660 milhões de dólares da América ao Palácio Celestial de 560 milhões de dólares da Índia, os jatos presidenciais transformam viagens rotineiras em missões de alto risco. Eles não são apenas aviões, são centros de comando aéreos repletos de poder, luxo e tecnologia de ponta. Temos uma visão exclusiva de uma maneira alternativa de voar. Há apenas um pré-requisito. Hoje, vamos entrar nos jatos presidenciais mais caros já construídos. E acredite, alguns parecem ter saído diretamente de um filme de Bond. Número 10. O Força Aérea 1, dos Estados Unidos. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Air Force One não é apenas um avião. É, na verdade, o indicativo de chamada para qualquer aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que transporte o presidente. Mas, quando a maioria das pessoas fala de Air Force One, estão se referindo a dois enormes jatos Boeing 747-200B personalizados, oficialmente chamados de VC-25A. Os números de cauda são 28.000 e 29.000, e o primeiro voou como Air Force One em 6 de setembro de 1990. No início da década de 1990, cada um desses gigantes custava cerca de 325 milhões de dólares para construir. Ajustado para hoje, isso é aproximadamente 660 a 700 milhões de dólares cada. Eles são construídos como nada mais no céu, com cerca de 4.000 pés quadrados de espaço distribuídos por 3 andares. Dentro, você encontrará uma suíte presidencial privada, uma sala de conferências e jantar, uma suíte médica que pode lidar com emergências, espaços de trabalho para a equipe sênior e uma seção de imprensa. As 2 cozinhas podem preparar 100 refeições quentes de uma vez, prontas para servir em minutos. Mas isso está longe de ser apenas um passeio de luxo. É um centro nervoso móvel para todo o governo dos Estados Unidos. O presidente pode falar de forma segura com líderes militares ou chefes de estado de qualquer lugar do mundo. A eletrônica do avião está protegida contra um pulso eletromagnético, do tipo que poderia derrubar a maioria dos outros sistemas. Também possui defesas avançadas, como contramedidas eletrônicas e bloqueadores de infravermelho que podem confundir mísseis guiados por radar e mísseis teleguiados por calor. Se a situação exigir, o Air Force One pode até ser reabastecido no ar, permitindo que continue voando pelo tempo que for necessário. Normalmente, os voos são planejados para pousar, mas em uma emergência, eles podem permanecer no ar por dias. Tudo isso tem um custo sério. Operar um desses jatos é estimado em cerca de 177 mil dólares para cada hora que está no ar, cobrindo combustível, salários da tripulação, manutenção e a pesada segurança necessária sempre que o presidente viaja. Os atuais jatos VC-25A serão em breve substituídos pelo VC-25B, 2 novos aviões presidenciais baseados no Boeing 747-8. O contrato de preço fixo da Boeing para as modificações é de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, mas o programa completo, incluindo equipamentos fornecidos pelo governo e testes, está mais próximo de 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Originalmente planejado para entrega em 2024, os atrasos empurraram o cronograma para cerca de 2027, com algumas estimativas se estendendo para 2028 ou 2029. Esses aviões já provaram seu valor. No dia 11 de setembro de 2001, a cauda 29.000 transportou o presidente George W. Bush, enquanto a nação enfrentava um de seus dias mais sombrios, provando por que o Air Force One é construído para permanecer conectado, protegido e totalmente operacional, mesmo a 40.000 pés. Número 9. Air India 180. A Índia não apenas transporta seus líderes de um lugar para outro, ela os envia com estilo a bordo de 2 enormes fortalezas voadoras que parecem saídas diretamente de um filme de ação de alto orçamento. Estes são jatos Boeing 777-300ER, operados pela Força Aérea Indiana. E no momento em que o presidente ou o primeiro-ministro entra, o indicativo de chamada muda instantaneamente para Air India One. Eles substituíram o antigo Boeing 747 e juntaram-se oficialmente à frota em outubro de 2020. Conseguir estes não foi barato.
O par custou cerca de 8.400 crores de rúpias, o que era aproximadamente 1 bilhão e 100 a 1 bilhão e 200 milhões de dólares americanos na época, ou cerca de 560 milhões para cada aeronave. E esse preço não foi apenas pelos próprios aviões. Também cobriu as sérias atualizações que os transformaram em centros de comando seguros de longo alcance para governar um país inteiro enquanto voam a 40 mil pés. A segurança é onde eles realmente se destacam. Os Estados Unidos aprovaram um pacote de 190 milhões de dólares para equipar ambas as aeronaves com contramedidas infravermelhas para grandes aeronaves, sistema avançado de guerra eletrônica e dispensadores de sinalizadores. Em palavras simples, eles podem detectar um míssil se aproximando, lançar sinalizadores para confundi-lo e bloquear sua orientação antes mesmo de ele chegar perto. Alcance é outra grande vantagem. Um 777-300EUR pode voar cerca de 8.500 milhas, o suficiente para alcançar a maioria das principais capitais em um só voo, sem paradas arriscadas para reabastecimento em território desconhecido. Por dentro, esses jatos são totalmente voltados para negócios. Há uma suíte de primeira classe para VOVUPS, 2 salas de conferência para reuniões de alto nível, um espaço para coletivas de imprensa, uma sala médica para emergências e uma rede de comunicações segura para que chamadas, videoconferências e links de dados permaneçam protegidos, não importa onde estejam no mundo. É um escritório voador, hospital e sala de guerra, tudo em um. Os pilotos pertencem ao Esquadrão de Comunicação do Quartel-General da Força Aérea, conhecido como Pegasus, baseado em Palam, Nova Delhi. Eles realizam as missões de longa distância para o presidente, vice-presidente e primeiro-ministro, enquanto jatos executivos menores da Boeing realizam viagens mais curtas. A manutenção é realizada pela AI Engineering Services Limited, que tem anos de experiência com este tipo de aeronave. Uma das suas primeiras missões de destaque ocorreu em 26 de março de 2021. Quando o novo Air India One fez sua estreia em uma viagem ao exterior, voando sem escalas com o primeiro-ministro Narendra Modi de Delhi para Dhaka. Ambos os jatos começaram suas vidas voando para a Air India como VTALV e VTIL, antes de seguirem para a instalação da Boeing em Fort Worth para a transformação completa em VIP. Agora, com os números de série da Força Aérea Indiana, K7066 e K7067, eles são símbolos de velocidade, segurança e alcance global para os principais líderes da Índia. Número 8. O Dreamliner do Tajiquistão. Em abril de 2023, o Tajiquistão realizou um dos acordos mais inteligentes de aeronaves presidenciais em anos. Por cerca de 92 milhões de dólares, dinheiro que normalmente compra um jato executivo muito menor, eles conseguiram um Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves de longa distância mais avançadas do mundo. Este não era apenas qualquer Dreamliner. Era o famoso avião presidencial não utilizado do México, que estava acumulando poeira há anos. Da noite para o dia, o Tajiquistão transformou uma relíquia de hangar de armazenamento em uma bandeira de alcance global adequada para um chefe de Estado. Agora voa com a matrícula EQUI-001, operado pela Somon Air, e não ficou parado por muito tempo. Apenas semanas após o fechamento do negócio, o presidente do Tajiquistão o levou em uma visita oficial a Pequim. Pouco tempo depois, observadores de aviões o avistaram em lugares como Munique, Berlim e Zurique, muitas vezes com uma delegação completa a reboque. Este jato claramente não é apenas para exibição. Está acumulando sérias milhas e transportando os principais líderes do país para grandes eventos. A história por trás dele é igualmente interessante. Quando o México adquiriu esta aeronave em fevereiro de 2016, era um dos primeiros Dreamliners já construídos e veio com o nome oficial José Maria Morelos y Pavón, voando sob o indicativo de chamada TP-01. Mas quando uma nova administração assumiu o poder, decidiram que o jato era luxuoso demais e se recusaram a usá-lo. Em 3 de dezembro de 2018, ele foi voado da cidade do México para Victorville, Califórnia, onde ficou estacionado em armazenamento por mais de 4 anos. Então, por que o Tajiquistão o queria? A resposta está no que o 787-8 pode fazer. Ele pode voar cerca de 8.400 milhas com um único tanque, suficiente para viagens sem escalas como de Dushanbe a Washington ou Paris.
tem cerca de 186 pés de comprimento, com uma envergadura de 197 pés, movido por dois motores GEJAs 1B. Por dentro, é construído para conforto em missões longas, com uma altitude de cabine de apenas 6.000 pés durante o cruzeiro, para reduzir a fadiga, e janelas eletroopacas que ajudam a manter a cabine escura e silenciosa para voos noturnos. O verdadeiro ponto crucial é que o México pagou cerca de 218 milhões de dólares por ele originalmente. O Tajiquistão o adquiriu por menos da metade disso, conseguindo uma moderna potência presidencial de longo alcance por um preço de barganha. Número 7. Ilyushin Il-96-300PU. O jato presidencial da Rússia não é algo que você encontrará em uma fila regular de aeroporto. Não é um Boeing. Não é um Airbus. É um gigante nacional, o Ilyushin Il-96-300PU. Essas letras, PU, significam ponto de comando em russo, e é exatamente isso que ele é. Uma sala de controle voadora construída para governar o país enquanto está no ar. É operado pelo Destacamento de Voo Especial Rossiya, sob a administração presidencial, operando a partir do aeroporto Vnukovo, em Moscou. O custo, isso depende do que você considera. No papel, os contratos públicos para dois jatos presidenciais Il-96 foram listados em cerca de 3 bilhões e 800 milhões e 5 bilhões e 200 milhões de rublos cada, aproximadamente 52 milhões e 71 milhões de dólares americanos na época. Mas esses valores são apenas para a aeronave e o interior VIP. Uma vez que você adiciona as atualizações classificadas, comunicações seguras, sistemas reforçados e defesas de alta tecnologia, acredita-se que o valor real esteja mais próximo de 500 milhões de dólares cada. A Rússia nunca compartilha o tamanho exato da frota, mas é claro que há mais de um. As entregas foram registradas em 2012, 2014 e 2016, com a cauda RA-96022, chegando em julho de 2016. Outros frequentemente avistados incluem RA-96023, RA-96024 e RA-96025. Esses jatos alternam funções para que sempre hajam pronto para viagens importantes. Eles não ficam apenas perto de casa. Um deles, acreditado ser o RA-96023, foi rastreado voando de Moscou para Anchorage para conversas diplomáticas. Esse mesmo jato foi manchete anos antes em conexão com um caso de tráfico de cocaína ligado à escola da Embaixada da Rússia em Buenos Aires. Um caso que terminou em condenações. Em termos de tamanho, o Il-96 é uma fera. Cada um é um quadrimotor de fuselagem larga, com cerca de 182 pés de comprimento e uma envergadura próxima a 197 pés. Ele comporta aproximadamente 40.322 galões americanos de combustível, cruza entre 600 milhas por hora e 645 milhas por hora e pode subir até cerca de 43 mil pés. Seu alcance de aproximadamente 6.200 milhas torna um voo sem escalas de Moscou a Nova York totalmente possível. A verdadeira razão para o preço é o que você não pode ver do lado de fora. Estes são centros de comando fortificados com linhas seguras para o Kremlin, construídos para manter contato com líderes militares e governamentais em qualquer lugar do mundo. Embora as defesas exatas sejam classificadas, especialistas identificaram contramedidas infravermelhas e outros equipamentos de guerra eletrônica, sistemas projetados para detectar, bloquear e confundir ameaças para que a missão nunca pare. Número 6. Boeing 7478, primeiro da Turquia. Em 2018, o Emir do Catar entregou um presente à Turquia que instantaneamente se tornou uma das aeronaves mais comentadas do mundo. Um Boeing 7478 intercontinental avaliado em cerca de 500 milhões de dólares. Em poucas semanas, foi pintado em vermelho e branco marcante, recebeu a matrícula TCTRK e transformou-se na aeronave principal do presidente. Ao entrar, fica claro que este não é um jato comum. Em vez de acomodar centenas de passageiros como um avião comercial, a cabine foi reconstruída para apenas 76 pessoas. O espaço extra é preenchido com camarotes, lounges, salas de conferência e até um pequeno hospital.
Esse hospital não é apenas para exibição. Está totalmente equipado para que qualquer emergência médica possa ser tratada ali mesmo no ar, evitando desvios caros e demorados durante voos internacionais. O próprio jato é enorme. Ele se estende por cerca de 250 pés do nariz à cauda e tem uma envergadura de pouco mais de 224 pés. Seus 4 motores GNX-2 B67 são projetados para viagens longas, suaves, silenciosas e eficientes. O 747-8 pode voar aproximadamente 8.960 milhas sem reabastecer. Isso é alcance suficiente para a Turquia alcançar quase qualquer capital importante do planeta em uma viagem sem escalas. Esta aeronave começou sua vida servindo a uma família real do Golfo sob o registro VQBSK. Até 5 de outubro de 2018, ele havia sido oficialmente entregue à Turquia, ostentando orgulhosamente as marcações da República da Turquia ao longo da fuselagem e um grande emblema de crescente e estrela em sua barriga. Sua data de construção original remonta ao final de 2012, mas a transformação que sofreu o transformou em um palácio presidencial voador. A chegada do jato gerou debate dentro da Turquia. Veio durante um período econômico difícil, com a lira perdendo valor e a inflação subindo acentuadamente. Críticos questionaram o momento e o preço de $500 milhão, mas seu design deixa claro por que foi aceito. Assentos para 76 pessoas, além da tripulação, oferecem espaço para grandes delegações, reuniões seguras durante o voo e viagens sem escalas entre continentes sem abrir mão de privacidade ou conforto. Número 5. Força Aérea 1 da França. O jato presidencial da França não é para ostentar. É sobre fazer o trabalho com estilo e segurança sem desperdiçar muito dinheiro. O transporte do presidente francês é um Airbus A330-200 e sempre que o líder está a bordo, ele usa o indicativo de chamada COTAM 001. A aeronave é operada pelo Esquadrão de Transporte 60 da Força Aérea e Espacial Francesa, estacionado nos arredores de Paris. Este avião não saiu da fábrica como um jato VIP. Na verdade, começou sua vida como uma aeronave de passageiros para a Air Caraïbes. Em 2010, a França comprou-o de segunda mão e o reconstruiu completamente para viagens oficiais de Estado. O preço total anunciado pelo governo foi de 176 milhões de euros, bem mais de 200 milhões de dólares americanos na época. Esse dinheiro cobriu tudo, desde a compra até a transformação, que incluiu um quarto privado para o presidente, uma sala de reuniões à prova de som, uma grande cozinha, comunicações seguras e até equipamentos médicos e de emergência. A imprensa francesa rapidamente lhe deu o apelido de Air Sarko One. Até 2016, o governo francês decidiu que precisava de algo extra: defesa contra mísseis. Eles instalaram o C-Music, um sistema de alta tecnologia feito pela Elbit Systems. Se um míssil lançado do ombro for disparado contra o avião, os sensores o detectam instantaneamente e um sistema a laser desvia o míssil do curso. Isso significa que o presidente pode pousar em lugares considerados de maior risco, sem ter que fazer longos desvios por segurança. Em termos de alcance, este jato pode ir longe. Completamente abastecido, ele pode viajar cerca de 8.340 milhas sem reabastecer. Isso é suficiente para um voo direto de Paris a Tóquio ou de Paris a Los Angeles. O avião tem aproximadamente 193 pés de comprimento, com uma envergadura de cerca de 198 pés, e voa a cerca de 630 milhas por hora. Provavelmente você já o viu em ação em grandes eventos internacionais. Ele fez sua estreia na cúpula do G20 em Seul e, desde então, foi visto em reuniões das Nações Unidas e em visitas de alto nível ao redor do mundo. A esquadrilha de transporte, com 60 tripulantes, cuida de tudo: pilotagem, manutenção e funcionamento dos sistemas a bordo. Jatos menores da Dassault Falcon são usados para viagens mais curtas, mas para viagens de longa distância, este Airbus é a estrela. Do lado de fora, é um jato branco elegante com République Française escrito ao longo da fuselagem.
Mas, por dentro, é um centro de comando voador totalmente equipado com defesas fortes o suficiente para manter os líderes da nação seguros em qualquer lugar do mundo. Número 4. O Airbus A340-313 da Alemanha. Os voos presidenciais da Alemanha nunca foram sobre ostentar com paredes douradas ou lustres. Por anos, o país contou com um cavalo de batalha sem frescuras, chamado Konrad Adenauer, um Airbus A340-31, 3 operados pela ala de missão aérea especial da Força Aérea Alemã. Ele começou sua vida como um jato de passageiros da Lufthansa antes de ser completamente reconstruído para viagens de chefe de Estado. Essa transformação VIP colocou seu valor entre 260 e 300 milhões de dólares, não por luxo, mas para criar uma aeronave que pudesse lidar com missões longas e exigentes sem comprometer. A cabine foi construída para transportar cerca de 143 pessoas, desde altos funcionários até a equipe. Quartos privados davam aos líderes espaço para descansar, enquanto uma área de conferência dedicada permitia que discussões sérias acontecessem durante o voo. Comunicações seguras mantinham Berlim conectada à sua liderança, não importando onde no mundo o jato estivesse. Seu alcance, cerca de 8.390 milhas, significava que poderia voar de Berlim a Washington, D.C., ou até mesmo Tóquio sem parar. Esse tipo de alcance sem escalas significava que uma delegação poderia aterrissar e começar a trabalhar imediatamente sem perder horas em escalas. Sob os toques VIP, ele continuava sendo um jato de longo alcance com 4 motores. Esse design trazia margens de segurança extras, sistemas de backup e a capacidade de continuar voando confortavelmente por horas a fio. Medindo aproximadamente 209 pés de comprimento, com uma envergadura perto de 198 pés, foi construído para horários intercontinentais sérios. A conversão VIP simplesmente adicionou as ferramentas necessárias para governar um país enquanto estava no ar. Com o tempo, o jato construiu um histórico misto. Em 2018, a chanceler Angela Merkel teve que voltar para a Colônia a caminho da cúpula do G20 após uma falha eletrônica, uma história que dominou as manchetes europeias e provou a importância de aeronaves de reserva. Em agosto de 2023, a viagem planejada ao Pacífico da ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, teve que ser cancelada após repetidas falhas técnicas. Pouco depois, a Alemanha decidiu aposentar seus A340, mais cedo do que o planejado. Em março de 2024, a Lufthansa Technik comprou o antigo Konrad Adenauer para desmontar para peças, marcando o fim de uma era. Sua substituição veio na forma de 3 Airbus A350-900, cada um convertido para layout VIP pela Lufthansa Technik. O primeiro, também chamado Konrad Adenauer, foi entregue em novembro de 2022, e o terceiro chegou em junho de 2024. Todo o programa, incluindo a aeronave, cabines governamentais, testes e suporte, custa cerca de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 milhões de euros. A partir de 2026, eles também serão equipados com contramedidas infravermelhas direcionais, tornando-os mais rápidos, com maior alcance e mais difíceis de serem alvejados do que qualquer coisa que veio antes. Número 3. O 747-8X do Egito. O Egito está prestes a trocar seu Airbus A340-200 de mais de 30 anos por um Boeing 747-8 Intercontinental, um enorme carro-chefe de longo alcance que pode cruzar oceanos inteiros sem uma única parada. O novo jato, com a matrícula SUEG ITOB, começou sua vida como parte de um pedido da Lufthansa que nunca foi concluído. Ficou anos armazenado no deserto de Mojave, até que o Egito o adquiriu, re-registrou e enviou para a Lufthansa Technik, em Hamburgo, para uma transformação completa em VIP. Observadores de aviação o viram pela primeira vez nas cores do Egito em 2022. E desde então tem realizado voos de teste a partir de Hamburgo, com voos de verificação final em 2025, sinalizando que está quase pronto para o serviço. O custo gerou um debate acalorado.
Alguns relatórios colocam o total em cerca de 500 milhões de dólares, enquanto um membro do parlamento afirmou que o valor estava mais próximo de 500 milhões de dólares, 240 milhões de dólares. A diferença se resume ao que está incluído. A estrutura básica da aeronave é um custo, enquanto o interior VIP personalizado, as comunicações seguras e os sistemas de defesa avançados são separados, e essas atualizações são extremamente caras. O Boeing 7478 Intercontinental é um gigante por qualquer padrão. Mede aproximadamente 250 pés do nariz à cauda e tem pouco mais de 224 pés de envergadura. Movido por 4 motores GNX-2B67, é construído para viagens longas e eficientes. Pode voar cerca de 8.960 milhas sem reabastecer. Isso é suficiente para uma viagem sem escalas de Cairo a Washington, D.C., ou de Cairo a Tóquio, eliminando a necessidade de paradas de reabastecimento arriscadas e demoradas. No interior, a aeronave está sendo equipada para funções completas de chefe de Estado. Os planos incluem uma suíte presidencial privada, salas de reuniões seguras e assentos para uma grande delegação. Este design significa que o presidente e a equipe podem realizar discussões de alto nível, fazer chamadas seguras e supervisionar assuntos de Estado desde o momento em que deixam a pista até aterrissarem. Número 2. Asa de Sião de Israel. Os líderes de Israel agora viajam com estilo em um jato construído apenas para eles. E ele tem um nome que parece ter saído diretamente de um filme: Asa de Sião. Este Boeing 767-300ER nem sempre foi uma aeronave emblemática do governo. Na verdade, ele começou sua vida como um avião de passageiros da Qantas antes de ser desmontado e reconstruído do zero em um centro de comando voador. É operado pela Força Aérea Israelense, tem o número de cauda 4X ISR e está equipado com tudo o que se espera de um avião de líder mundial. Comunicações seguras, um quarto privado, um espaço para reuniões e até uma sala de guerra compacta, onde decisões urgentes podem ser tomadas durante o voo. O preço é enorme. Relatórios locais dizem que todo o programa custou cerca de 750 milhões de shekels, aproximadamente 207 milhões de dólares americanos. Seu caminho para o serviço foi tudo menos tranquilo. O jato pousou pela primeira vez em Israel em 2016 e terminou sua conversão pesada em 2019, chegando a fazer um voo de teste naquele mesmo ano. Mas mudanças políticas o mantiveram no solo. Um governo arquivou, o próximo trouxe de volta. Finalmente, em julho de 2024, a Asa de Sião fez sua primeira missão oficial, uma viagem aos Estados Unidos, transportando equipamentos e parte da delegação. Apenas alguns dias depois, levou o primeiro-ministro em sua primeira viagem a bordo. Isso foi 8 anos desde o dia em que chegou até o dia em que foi totalmente colocado em operação. O resultado é um jato bimotor de longo alcance que pode funcionar como uma sede móvel do governo. Ele cruza a cerca de 620 milhas por hora, sobe a cerca de 43 mil pés e pode voar aproximadamente 6.880 milhas sem parar para reabastecer. Isso é suficiente para cobrir Tel Aviv até Washington, D.C., de uma só vez. É movido por 2 motores, General Electric CF680C2. Mede cerca de 201 pés de comprimento e tem uma envergadura de 170 pés. Por dentro, é mais voltado para o trabalho do que para o luxo. Há um escritório e um quarto privado para o chefe de governo, um espaço de conferência para reuniões no ar, uma cozinha para refeições e sistemas seguros para se manter conectado com o exército e ministérios enquanto cruza bem acima do solo. Antes de sua estreia, uma falha técnica o manteve brevemente no solo, mas foi consertada a tempo. Prova de que até aviões de alto perfil precisam de um teste antes de atingirem seu ritmo. Número 1. Força Aérea 1 do Japão. Os líderes do Japão viajam com estilo e segurança com não um, mas 2 jatos Boeing 777-300ER idênticos.
Estes são os aviões que transportam o imperador e o primeiro-ministro, voando com os indicativos de chamada Força Aérea Japonesa 1 e Força Aérea Japonesa 2 em missões oficiais. Eles quase sempre partem juntos, um transportando o VIP, o outro logo atrás como um backup totalmente equipado com técnicos e tripulação extra. Ambos são operados pelo 71º Esquadrão da Força Aérea de Autodefesa do Japão, baseado na base aérea de Chitose, em Hokkaido. O primeiro jato chegou ao Japão em 17 de agosto de 2018, e ambos começaram oficialmente o serviço em abril de 2019. Comprar estes não foi barato. No orçamento de 2014, o Japão reservou cerca de 135 bilhões e 500 milhões de ienes para os dois jatos. Na época, isso era aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de dólares americanos, ou cerca de 650 milhões de dólares cada. Além disso, um contrato de manutenção de longo prazo com a All Nippon Airways foi avaliado em cerca de 38 bilhões de ienes ao longo de 20 anos, garantindo que eles permaneçam em perfeitas condições por décadas. Por dentro, esses aviões não se parecem em nada com uma cabine de companhia aérea normal. Eles são organizados para cerca de 140 passageiros, com amplas salas de briefing, áreas de reunião e estações de trabalho feitas para viagens de longa distância. O Japão até divulgou fotos oficiais mostrando mesas de conferência, interiores claros e layouts espaçosos, e não são apenas para viagens de VIPs. Se necessário, o par pode ser enviado ao exterior para evacuar cidadãos japoneses em uma emergência. O Japão escolheu o 777-300ER por seu alcance e confiabilidade. Cada jato funciona com 2 motores, GE 9115B. Os turbofãs mais potentes já colocados em um passageiro, e algumas marcas desbotadas. Cerca de 8.480 milhas sem reabastecer. Isso é suficiente para ir de Tóquio a Washington, D.C., ou quase qualquer lugar na Europa sem escalas. Cada jato tem cerca de 242 pés de comprimento, com uma envergadura de pouco mais de 212 pés, e cruza confortavelmente a cerca de 650 milhas por hora. Quando eles voam em missões de estado, observadores frequentemente veem ambos os jatos, números de cauda 801-111 e 801-112, pousando e decolando juntos. Para voos de treinamento, eles mudam para os indicativos Cygnus 1 e Cygnus 2. A chegada deles marcou o fim da era do Boeing 747 no Japão e o início de uma nova era mais silenciosa, eficiente e de maior alcance. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.